pessoal, sou a professora Sueli, do Colégio Catedral. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre educação física no Enem. A educação física cai no Enem? Cai, em média de 3 a 4 questões numa prova. Como que essa questão cai no Enem? Ela tem um cunho mais interpretativo. Então, assim, por educação física estar dentro da área de linguagens, assim como língua portuguesa, então ela vai ter um contexto maior, onde você vai ter que ler a questão, vai ter que interpretar. E a questão técnica não é tão cobrada no Enem, como as outras disciplinas. Então, se você foi um aluno que ao longo da sua carreira escolar, você participou de todas as atividades que o professor fez, que você fez todas as aulas, você vai conseguir responder tranquilamente, se caso venha alguma questão ser mais técnica dentro da educação física. Mas o padrão que o Enem normalmente cobra é uma questão mais interpretativa, assim como é a língua portuguesa. Então, leia com bastante atenção. E estudar um pouquinho esse conteúdo que eu estou propondo hoje vai dar agilidade para você conseguir resolver a questão com maior tranquilidade. Você vai conseguir ganhar tempo e aí você vai ter maior chance de acertar as questões. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cultura corporal contemporânea. Qual é o padrão de beleza hoje? Na Idade Média, o padrão de beleza era um mais cheinho, mais gordinho. Então, aquela pessoa que tinha umas gordurinhas em excesso, ela era bem vista na sociedade. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, terminou, aquela pessoa mais cheinha já não era bem vista. O perfil já voltou a ser magro, porque aquela pessoa que era mais obesa, mais acima do peso, ela era vista como uma pessoa desleixada, uma pessoa que não cuidava do seu próprio corpo. Então, se padronizou, após a Segunda Guerra Mundial, um padrão de beleza mais magro. Hoje, qual que é o padrão de beleza? É o malhado, o marombado, aquela pessoa forte. Essa é a pessoa bem vista na sociedade. Então, a gente está numa cultura corporal contemporânea de exaltação exacerbada do corpo. Então, através da aparência, que se promove um indivíduo. Então, ele vai conseguir um emprego bacana, vai ter uma profissão legal, vai ser bem aceito na sociedade, se tiver malhado, se tiver marombado. E esse padrão de beleza nem sempre está associado com a saúde. Então, muitas vezes ele está longe de ser um indivíduo saudável, mas ele está bem visto na sociedade. Ele está forte, ele está marombado, ele vai ser aceito. Então, essa é a imagem que a gente é bombardeado no dia a dia pela mídia. Então, é esse perfil que eles querem que a gente compre, uma pessoa bem forte, bem marombada. Existem alguns transtornos que é comum no nosso século XXI. Então, nós temos os transtornos alimentares como a anorexia e a bulimia. Então, a anorexia é aquela pessoa que não se alimenta direito, muitas vezes não consegue nem se alimentar por ter distorção da sua imagem. Então, ela se vê gorda e acaba não comendo. A bulimia, ela vai provocar o próprio vômito. Então, a pessoa vai se alimentar de uma forma mais adequada que a anorexia, mas não vai conseguir ter o alimento para ingerir, para ser o gasto energético diário. Então, ela acaba tendo as distorções de imagem corporal. Ela se vê gorda, embora ela esteja magra. Hoje a gente tem a informação do Ministério da Saúde que metade dos brasileiros estão acima do peso e 20% estão com obesidade. Então, é um número bem grande de pessoas que não conseguem manter o seu padrão de beleza dentro do esperado, dentro do cobrado pela sociedade, né? Muitas pessoas recorrem a outros meios para conseguir se enquadrar dentro do padrão de beleza. Há uso de drogas, de esteroides. Por quê? Por que a utilização desses esteroides? Se uma pessoa tem a genética de ser magro e ela deseja ficar dentro do padrão de marombado, mesmo que ela malhe, ela não vai conseguir atingir ao processo de marombado, com definições fortes. Então, ela vai muitas vezes recorrer à utilização de drogas, de esteroides. Então, essas pessoas acabam consumindo coisas que não vão fazer tão bem para a saúde. O esteroide traz risco para a saúde, aumenta a possibilidade de câncer. Muitos problemas de saúde estão associados com a utilização de esteroides. Então, o perfil das pessoas que são bem vistas na sociedade, que têm um porte físico adequado e fazem a utilização de substâncias ilícitas,
nem sempre elas vão ter saúde, não está necessariamente associado à saúde. Por que o padrão de beleza é um marombado? Porque a gente é constantemente bombardeado com propagandas para a gente consumir produtos de estéticas, cirurgias, academia, esteroides anabólicos. Então, nós somos induzidos a consumir coisas que não são necessárias para a nossa saúde, né, que podem fazer mal. Então, a gente é induzido a consumir produtos de estética, cirurgias, frequentar as academias, só para atingir o padrão de beleza marombado. E aí a gente acaba tendo uma distorção da imagem, como eu já falei para vocês. O fator socioeconômico influencia esse processo? Influencia, sim. Uma pessoa que tem uma jornada longa de trabalho, passa horas trabalhando, às vezes tem que se deslocar até o serviço, aí fica lá 10 horas, porque já inclui a hora do almoço, fica no serviço, retorna para sua casa, chegando na sua casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Vai ter tempo para cuidar do corpo esteticamente? Não, né? Essa pessoa chegando em casa vai ter que cuidar da casa, dos filhos, dos afazeres domésticos, alguns vão estudar. Então, o perfil socioeconômico influencia diretamente nesse padrão de beleza que é pregado no século XXI, sendo ele que não está associado a ser saudável, e sim a ser bonito visualmente. Então, as mídias nos bombardeiam com essas informações de marombado, de ser fitness, né? Hoje a gente percebe que as mulheres buscam aquela coxa definida, os homens querem aquele músculo, bíceps bem definido, o abdômen trincado. Então, os padrões ditos bonitos, muitas vezes, são fatos modificados digitalmente. Então, às vezes a pessoa é de um jeito, mas no comercial, na mídia social, ela não aparece daquele jeito, ela é alterada. Então, nem sempre é uma imagem verdadeira que a gente está vendo, embora a mídia tente convencer-nos que é. Então, a força dessa imagem, que nos bombardeiam constantemente em capas, em mídias sociais, na televisão, ajuda a consolidar no imaginário da população determinados tipos ideais que devem ser perseguidos, que devem ser seguidos. Enquanto a alimentação correta, a estrutura corporal, os hábitos saudáveis são deixados de lado. Se uma pessoa tem uma genética mais voltada para ser magro, ela pode fazer o exercício que for, que ela não vai conseguir ser marombada. Ela vai conseguir algumas definições, mas não dentro do perfil que a mídia vem massacrando no dia a dia. A estrutura corporal, então, ela tem vários fatores que são influenciados, né? E a mídia tenta impor que a gente consuma o que eles vendem, o que dá dinheiro, o que movimenta, né? O que nos cabe refletir não é sobre a existência de um padrão, mas sobre a maneira com que esses jovens vêm lidando quando não conseguem atendê-lo. Então, a gente vive numa sociedade onde a gente tem pessoas gordas, tem pessoas magras, tem loiro, tem moreno, tem alto, tem baixo, ter cabelos lisos ou anelados, são características que fazem parte de uma mesma sociedade. A sociedade é feita por diversidade. Então, cabe perceber se essa representação social a respeito do corpo são reflexos do imaginário que vem sendo compartilhado amplamente na mídia ou que ganha as ruas das academias, as praias, que está espalhado pela sociedade, pelo mundo que a gente vive. Como isso pode aparecer na avaliação? De diversas formas. Como que o Enem vai cobrar isso? Então, eu separei um trecho do artigo científico para vocês perceberem como isso pode aparecer numa linguagem mais complexa. Então, o artigo científico ele tem o título de Transtornos Alimentares, o papel do aspecto cultural do mundo contemporâneo. Então, eu peguei um trechinho desse artigo, ele foi escrito pela Letícia Langlois Oliveira e Cláudio Simon Rutz. E como que vai aparecer esse trecho? Eu separei um trechinho só para vocês perceberem como que é a linguagem de uma questão mais elaborada. Os transtornos alimentares são patologias graves e de etiologia complexa. Entre os especialistas prevalece o entendimento multifatorial. Então, a patologia ela não é determinada por um fator só, ela é multifatorial, em que os aspectos culturais têm significativa importância. Constata-se que o ideal da magreza vigente é um dos importantes fatores culturais que contribuem para o incremento destes transtornos na pós-modernidade. O campo de investigação sobre a maneira pela qual o mundo globalizado,
a sociedade e a mídia veiculam padrões estéticos. E, por consequência, as dietas e hábitos alimentares inadequados é bastante vasto. Então, o que está falando esse trecho? Que os transtornos são provocados por vários fatores, não tem apenas um fator determinante, mas a mídia vem bombardeando a gente com as informações para que a gente siga o padrão que é bem visto, né, que vende consumo, para a gente poder consumir mais, e que os hábitos alimentares, eles não são um ponto principal desse padrão de beleza, e que a gente está muito propício às dietas malucas, né, que vai apresentar resultado, que na verdade a gente sabe que quando se tratando de saúde, não tem dieta milagrosa. Tem que restringir as alimentações, os alimentos ruins e aumentar o consumo de alimentos saudáveis, de frutas, legumes. E como que a educação física vai entrar nesse contexto? Então, a educação física entra com o movimento, com a qualidade de vida. Então, a educação física, o principal objetivo dela, dentro do ambiente escolar, é introduzir a criança, o jovem, o adolescente, à prática do movimento, ao esporte, para ter qualidade de vida, para ter hábitos saudáveis. Então, vem contrapondo a tudo que foi visto, tudo que foi pregado sobre o padrão estético corporal. Esse é um dos temas que eu aposto que vai estar sendo cobrado no Enem, tá? Outra dica, leia a prova com bastante atenção, porque a questão pode vir um contexto grande, onde você vai precisar ler bastante, interpretar, tá? Se concentre bem, se for preciso dê uma pausa, respire fundo, concentre e continue, tá? Essa foi minha dica, bons estudos, é isso aí, pessoal.